Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai mostrar como fazer a declaração do imposto de renda para você que tem ações, fundos imobiliários, BDRs, recebeu dividendos de vários tipos e muito mais. Vamos fazer na prática, sem enrolação, do começo ao fim. Então acompanhe esse vídeo. E aí, para facilitar a nossa vida, eu vou utilizar a planilha do canal. Para quem não tem, tem mais informações aí na descrição do vídeo e eu sugiro que você utilize, porque ao longo do vídeo você vai ver como ela na prática te ajuda a fazer muito rápido a declaração. Caso você opte por não usar a planilha, esse vídeo também vai te tirar muitas dúvidas, só que você vai precisar fazer todos os cálculos e pegar as informações tudo na mão. O primeiro passo é ter a planilha preenchida. Na aba de notas e na aba de proventos. No meu caso, eu já deixei um exemplo aqui preenchido, então eu vou direto para a aba de IR. Aqui na aba de IR, como a gente está gravando em 2021, o ano de apuração aparece como 2020. Caso você precise trocar para declarar um ano anterior, é só trocar o valor aqui, que a planilha já vai te trazer todas as informações necessárias para aquele ano. Então vamos começar declarando as posições que a gente tinha de ações no dia 31 de dezembro do ano da apuração. Nesse caso, vocês podem ver que a gente vai precisar da quantidade de cotas, da razão social da empresa, do CNPJ e também o custo médio de aquisição e calcular o custo total. Aqui no meu caso a planilha já traz o CNPJ, a razão social e tudo calculado, mas quem precisar dessa informação, por exemplo, do CNPJ e da razão social, pode entrar aqui no site da B3, então sugiro procurar aqui B3 no Google, vir aqui em empresas listadas, aqui embaixo na busca, por exemplo, colocar o código do ativo, fazer a busca, ok, entra aqui no nome, vocês já estão vendo aqui a razão social e um pouco mais para baixo o CNPJ da empresa. Beleza? Vamos começar a declaração. Como vocês podem ver, a planilha já informa onde que você vai fazer essa declaração. Então, nesse caso aqui, as ações eram bens e direitos, código 31, ações. Vou copiar essa linha, vou vir para o programa da Receita, no menu bens e direitos, clico em novo, código 31, que é referente às ações. Ok, vou colar aqui na discriminação e vou copiar aqui o CNPJ da empresa. Vou colar aqui no campo CNPJ. E o custo total vou colar aqui no final, na situação em 31/12 de 2020. E clico OK. Pronto. Essa ação já está declarada. Eu agora vou repetir esse processo com as outras ações que eu tiver. Então vamos lá, vou fazer mais um para a gente fixar. Então peguei aqui no caso o Bradesco. Vou voltar para o software da Receita. Clico em novo. Código 31. Colo na discriminação. Então, caso você não tenha a planilha, você vai ter que informar manualmente, né? Vou pegar aqui o CNPJ. Vou pegar o valor total. E vou colar aqui embaixo, né? Vou colar aqui embaixo na situação e dou OK. Prontinho. A gente vai fazer as declarações das nossas ações dessa forma. Claro, vou pegar uma por uma lá e vou lançar aqui. Para o vídeo não ficar repetitivo, eu vou fazer esse corte e eu já vou para a próxima parte. Então, beleza, o próximo passo aqui vai ser cadastrar o ETF. Então, volto aqui na planilha. O ETF é bem parecido com o de ações. Então, a única diferença que vocês vão ver é que em vez de utilizar o código 31, a gente vai utilizar o código 74. Vou copiar aqui a primeira linha da minha planilha, que tem as informações necessárias. Venho aqui no programa da Receita, clico em novo, seleciono o código agora 74. Ok, 74. Colo a discriminação. Vou copiar aqui o CNPJ e vou colar aqui no campo de CNPJ. Vou copiar o valor e vou colar aqui no campo de valor. Dou OK e pronto, já está declarado esse ETF. Lógico, se você tiver mais ETFs, você vai repetir de novo esse processo. Eu já vou para o próximo passo. O próximo passo vai ser declarar
os fundos imobiliários, as posições que você tinha de fundos imobiliários. E também vai ser bem parecido. Então, aqui na planilha já vai me mostrar as posições que eu tinha de fundos imobiliários, só que agora é no código 73. A diferença aqui, e até uma coisa que a gente tem que ficar atento, é que o certo a declarar é com o CNPJ da administradora do fundo e não o CNPJ do fundo, tá? Para ter essa informação, lógico, na planilha ela já traz tanto o CNPJ do fundo quanto o CNPJ da administradora, mas para você que precisa dessa informação, você pode acessar aqui o site fis.com.br, vir aqui na busca, colocar aqui um XPML 11, não quero o prêmio, e aqui vocês já vão conseguir ver quem que é o administrador e qual que é o CNPJ do administrador. Então beleza, vou voltar aqui para a planilha, copiei a linha aqui que tem as informações do fundo imobiliário e vou utilizar o código 73. Então venho aqui, bens e direitos, novo, código agora 73, fundos de investimentos imobiliários, colo a discriminação, vou utilizar esse último CNPJ aqui, que é, como eu falei, é o da administradora, colo o CNPJ, vou pegar o valor total que eu tinha, né, nessa posição no último dia do ano da apuração, coloco aqui na situação e dou o OK. E lógico, a mesma coisa eu vou fazer para todos os fundos imobiliários que eu tinha na carteira naquela data. E agora o último passo que continua parecido é declarar a posição que você tinha de BDR, né? Caso você tenha BDR, então vai pegar as informações aqui de BDR. Como vocês podem ver também só muda o código, tá? Vai para o código 49. E tem uma pequena diferença, tá? Até aqui na minha planilha, a gente pode colocar a informação aqui na parte de configuração, o CNPJ da corretora e a razão social da corretora, para que a planilha já demonstre os valores aqui nas informações, já contendo o CNPJ da corretora e também a razão social da corretora. Por que isso, tá? Porque o BDR você não declara com o CNPJ da empresa lá dos Estados Unidos, porque não tem, né? Então fica no CNPJ da corretora que você adquiriu esses BDRs. Então no caso aqui, vou copiar, vou vir até aqui em bens e direitos, cadastrar um novo, esqueci o código, deixa eu ver aqui o código, é no código 49, volto aqui para o programa da Receita, código 49, outras aplicações de investimento, continua 105 no Brasil, tá? Não muda aqui. Vou colar a discriminação, vou copiar o valor da posição do último dia do ano, vou colar aqui na situação em 31/12 e dou o OK. Prontinho. Então a gente já ensinou como faz para declarar as suas posições de ações, BDR, ETF e fundos imobiliários. Agora a gente finalizou essa parte aqui que tudo era declarado em bens e direitos e vamos começar a declarar as outras coisas. Então beleza, vamos lá para o próximo passo. Eu acredito que seja os dividendos. Então vou voltar aqui na planilha. Então é como declarar os dividendos de ações, tá? Vou vir aqui um pouco para o lado. Então os dividendos de ações eles são declarados em rendimentos isentos e não tributáveis e utiliza o código 9. Aqui a planilha já vai te dar a listagem, então você vai precisar da lista de todas as empresas e os totais que elas te pagaram de dividendos, tá? Dividendos não inclui o juros sobre capital, então vocês vão ver que juros sobre capital é um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Então eu vou precisar, de novo, da razão social da empresa, vou precisar do CNPJ da empresa e o total de dividendos que ela me pagou ao longo daquele ano, do ano de apuração. Então vamos lá, vou começar aqui copiando BB Seguridade. Então vamos aqui, então agora a gente tem que entrar no software da Receita. Aqui no software da Receita a gente vai procurar aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Colocar um novo, código 9, lucros e dividendos recebidos. O nome da fonte pagadora, que foi o que eu copiei. Vou voltar aqui para a planilha. Copio o CNPJ. CNPJ da fonte pagadora.
E agora o valor, aí o valor total que a fonte pagadora teve. No caso aqui, não utiliza o RS, tá? Vou deixar sem. E pronto, está salvo. E eu vou fazer esse mesmo procedimento para todas as empresas que me pagaram dividendos, mesmo aquelas que eu não tenho mais em carteira, mas se eu tive algum rendimento, ela me pagou dividendo, eu preciso fazer essa declaração aqui nessa aba de rendimentos isentos e não tributáveis, no caso de dividendos. Vamos para o próximo passo agora, que acho que é o juros sobre capital. Então, beleza, vou voltar aqui para a planilha e vocês vão ver que o juros sobre capital é bem parecido, tá? Então você também vai pegar, vai criar uma lista com todas as ações que te pagaram juros sobre capital, né? Todas as empresas que te pagaram e vai somar por cada empresa quanto que ela te pagou no final do ano, né? Até o final do ano. Então pega todos os valores daquela empresa e vai somando apenas de juros sobre capital. Você vai precisar também das mesmas informações, que é a razão social, o CNPJ e o valor somado. E agora a diferença é que em vez de utilizar no menu rendimentos isentos, a gente vai utilizar aqui no menu rendimentos sujeitos à tributação exclusiva barra definitiva, no código 10, que é referente aos juros sobre capital. Então vamos lá no software da Receita, já vou copiar aqui o CNPJ. Vamos lá no software da Receita. Então tá aqui, ó, tá aqui um pouquinho para baixo, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Mesma coisa, clico em novo, seleciono aqui o código 10, juros sobre capital próprio. Vou colar o CNPJ, volto para a planilha, pego a razão social e agora o valor total que ela me pagou. Colo o valor total. Não posso esquecer que não precisa utilizar o RS, só deixa aqui o valor de fato, os números. Clico em OK e pronto, está lançado. Então, juros sobre capital, lógico, eu teria que repetir isso para todas as empresas que me pagaram juros sobre capital. Então, mas basicamente é isso daqui. Vai adicionando novo, novo, novo e a gente conclui a parte sobre juros sobre capital. Vamos para o próximo passo, que vai ser o rendimento de fundos imobiliários. Então, vou voltar aqui para a planilha, venho aqui em rendimento de FIIs, só que agora a gente vai voltar lá para o menu de rendimentos isentos e não tributáveis e vamos utilizar o código 26. A gente vai precisar um pouco mais de informação, então, como vocês podem ver, a gente tem o nome do fundo imobiliário e o nome da administradora. Agora, a gente vai precisar só do CNPJ da administradora, novamente, e o valor, né, o valor total que aquele fundo imobiliário te pagou naquele ano de rendimentos. Então, vou começar aqui copiando o CNPJ, vou voltar lá para o software da Receita, volto aqui para rendimentos isentos não tributáveis, clico em novo, código 26 é o último lá, coloco o CNPJ da fonte pagadora, volto lá para a planilha, vou pegar a informação agora do nome da fonte pagadora, eu deixo aqui com a informação tanto do fundo imobiliário como da administradora. Na descrição eu vou colocar rendimentos de FIIs, né, na verdade FII. Vou voltar para a planilha, vou pegar o valor, tá? Vou pegar só o número aqui. Coloco o valor, clico em OK e pronto. Esses são os lucros de fundos imobiliários. E agora a gente vai para o próximo passo, que também é bem parecido, que é referente aos aluguéis de ações. Então aqui, voltando na planilha, a gente tem a informação sobre os aluguéis de ações. O aluguel de ação a gente vai colocar no menu rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, no código 6, tá? E a diferença é que em vez de a gente informar o CNPJ da ação ou do fundo imobiliário, tá? Porque isso daqui também funciona tanto para fundos imobiliários como para ações, quando você faz o aluguel. Só que daí, né, nesse caso, você vai utilizar o CNPJ e a razão social da B3, tá? Nesse caso aqui, não importa de qual ação você recebeu, de qual fundo imobiliário você recebeu esses aluguéis, porque como a fonte pagadora é uma só, é a B3, você vai somar de todas as ações, de todos os fundos imobiliários, todos os aluguéis que você recebeu, e você vai colocar um valor só lá no software da Receita. Então vamos lá, ó. Rendimentos sujeitos à tributação, código 6. Vem aqui.
rendimentos sujeitos à tributação, vou colocar novo, código 6, CNPJ da fonte pagadora, vou pegar aqui, insiro o CNPJ da B3, pego a razão social da B3 e o valor, que aqui no caso foi de R$18. Vou copiar aqui o valor, colo no valor aqui, só o numérico novamente, e beleza, está cadastrado. Então, no caso de aluguéis, é um registro só, tá? Então você vai pegar o valor total e vai colocar aqui como se a fonte pagadora for a B3, o CNPJ da B3 e pronto. Então vou voltar aqui para a planilha e aqui no próximo a gente tem outros rendimentos. O que seriam esses outros rendimentos, tá? São alguns tipos de rendimentos que são esporádicos, que de vez em quando alguma ação pode pagar. Por exemplo, aqui a gente tem frações bonificadas. Então, quando você tem uma bonificação de ação e a quantidade que você tem, o total, não gera uma bonificação, ele gera uma fração de uma bonificação. Você ganha isso como forma de rendimento, né? Então, você ganha direto depositado na sua conta da corretora. E aqui também tem rendimentos de ações, mas pode ter outros códigos que a gente pode vir a inserir no futuro, mas são coisas muito esporádicas, não é o objetivo desse vídeo, então aqui a gente pede para, caso você tenha algum desses diferenciados, para que você faça uma validação, uma pesquisa na internet individualmente de como declarar esses tipos de rendimentos, tá bom? Então agora a gente vai para os dividendos de BDRs. Esses dividendos são um pouco mais complicados, eu acho que é até um assunto para um outro vídeo, tá? Mas aqui eu vou dar uma explicação, praticamente o que você vai ter que fazer, porque não é só pegar os valores de dividendos que você recebeu ali durante o ano e lançar lá no software da Receita. Na verdade, você tem que informar esses valores dentro de um outro software que é o Carnê do Leão, tá? Então você lança esses valores antes lá, dependendo do valor de dividendos que você receber, você vai pagar uma taxa de imposto, vai ter que tirar uma DARF e etc. Então, neste caso, depois que você fizer todos esses passos no outro software, no Carnê do Leão, que você deve fazer mês a mês, aí sim, no ano subsequente que você for fazer a declaração, você vai pegar essas informações que vêm do Carnê do Leão e vai importar para o software da Receita. Então, vou mostrar mais ou menos como que faria isso no software da Receita. Você vai vir aqui em rendimento de tributação recebidos de pessoa física do exterior. Então, você acha esse menu aqui, ó. Rendimento de tributação recebidos de pessoa física do exterior. E você vai ter essa opção de importar os dados do Carnê do Leão. Então, quando você clica aqui, ele vai aparecer para você procurar o arquivo que você exportou lá dentro do software do Carnê do Leão, para importar aqui no software da Receita para fazer a declaração do imposto de renda. Beleza, eu não vou fazer esse passo aqui. Como eu falei, a gente vai ficar para um próximo vídeo. Então, beleza, vou voltar aqui para a planilha e a gente vai falar um pouquinho agora sobre as operações realizadas dentro do ano que a gente está fazendo a apuração. Então, primeiro a gente vai falar sobre aqui os lucros não tributáveis, tá? Então, a gente sabe que fazendo uma venda no mês, né, totalizando todas as vendas que você fez, e naquele mês não ultrapassando R$20.000, quando a gente está falando de venda de ações, a venda, compra e venda normal, a gente tem uma isenção no lucro dessas vendas. Então, no caso, a gente tem que fazer o quê? Tem que separar todas as vendas que a gente fez. No caso aqui da planilha, a gente considera vendas de ações e ETFs, tá? Por precaução, a gente considera também ETFs. E ver se todas aquelas vendas no mês que você realizou não ultrapassou os 20 mil. Caso não tenha ultrapassado os 20 mil e você tenha tido um lucro, você vai declarar nessa parte aqui do software da Receita, informando que você teve um lucro sem o pagamento de imposto, então um lucro isento. Então, para fazer isso, aqui a planilha já te dá, né? Então aqui, como vocês podem ver, a planilha já vai te informar, né, se você teve um mês com prejuízo, um mês que você não fez nenhuma operação, um mês que você teve lucro tributável, então você vendeu mais de 20 mil, por exemplo, ou que você fez uma venda descoberta e teve lucro.
né? Então, alguns casos aqui geram um mês com lucro tributável, e como você pode ver, né, esses meses com lucro tributável ou sem resultado e mês com prejuízo, não é aqui que a gente vai informar, a gente vai mostrar mais para frente. Então, caso você tenha um prejuízo, por mais que você tenha vendido abaixo de 20 mil, não é aqui que você vai declarar. Então, você vai pegar o lucro aqui desses meses com lucro isento. Então, vendi menos que 20 mil no mês e tive lucro, eu vou anotar o valor do meu lucro e no final eu vou somar todos os meses que eu tive esses lucros isentos, né? E vou pegar esse valor e vou lançar lá no software da Receita. Tem gente que lança mês a mês, tá? Então, os valores separados. E tem gente que lança o valor total, tá? No caso, eu vou lançar esse valor total mesmo, R$ 161,17. É aqui no menu isentos e não tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis, código 20. Então vamos lá, rendimentos isentos e não tributáveis, novo, código 20, ganhos líquidos em operações no mercado à vista. Vou preencher o valor total aqui de R$ 161,17 e pronto, vou dar o OK, que a parte de lucros isentos também já está declarada. Então vamos lá, agora a gente vai para a parte de prejuízos e lucros tributáveis. Nessa parte aqui, a gente vai precisar separar o que é operação comuns e o que é day trade, né? Então, caso você tenha feito day trades, compras e vendas no mesmo dia, todos os seus lucros e prejuízos tem que ser anotado por mês, né? Então, você vai totalizar todos os seus lucros, prejuízos ali durante o mês e vai informar o valor de day trade. Nesse caso aqui, a gente não está com nenhum, acho que aqui no último mês isso tem um valor de day trade. A gente vai fazer esse lançamento e nas operações comuns são as operações que você fez acima de 20 mil, né? Então agora todas as operações acima de 20 mil, caso tenha lucro, você vai declarar aqui, e as operações que você fez com valor abaixo de 20 mil, caso você tenha prejuízo, você também declara aqui. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer bem passo a passo esse, tá? Para vocês darem uma olhadinha lá no software da Receita como é que fica. Então vamos supor aqui no primeiro mês tive um prejuízo de R$ 31,85. Então vou lá no software da Receita, na verdade eu não mostrei para vocês, né, que local que é. Vocês vão vir aqui em renda variável, operações comuns / day trade e vai selecionar o mês do mercado à vista. Então vamos lá, vou mostrar como é que funciona. Então renda variável, fica aqui para baixo, nesse outro menu, renda variável, operações comuns / day trade. Então, aqui no mês de janeiro, eu vou ter que pôr a minha câmera aqui para o lado. Aqui no mês de janeiro, no mercado à vista de ações, menos R$ 31,00. Tá? Quando for prejuízo, sempre tem que pôr o menos na frente. Vai informar o valor. Basicamente, é só isso. Você já vai ver que esse valor aqui de menos R$ 31,00 vai ficar acumulado como prejuízo a compensar. Então, a Receita já vai identificar os prejuízos que você está tendo para que você acumule e depois você possa compensar com lucros tributáveis. Então, é uma maneira até de você não ter que pagar tanto imposto. A Receita já te dá os valores aqui, tá? Então, beleza, já preenchi janeiro. Vamos ver fevereiro. Fevereiro não teve nada. Já no mês de março, eu tive um lucro de R$ 123,26 das minhas operações. Então foi um lucro aqui tributável, R$ 123,26. Vocês podem ver que esse valor de R$ 123,26, ele já me gerou compensando o prejuízo que eu tive no mês anterior, ele já me gerou uma base de cálculo de imposto aqui de R$ 91,41, que me gerou um imposto total, uma DARF, que eu tive que pagar de R$ 13,71, né? Então, nesse caso, eu tenho que informar também o total pago, tá? Então, vou informar aqui R$ 13,71, que foi o valor da DARF que foi gerado, então você tem que pagar exatamente o valor que foi gerado. E até uma curiosidade, se caso você atrase a DARF, né? Então, no caso, atrasei esse mês, não sabia que tinha que pagar, e fui pagar 3 meses depois.
você vai pagar com uma multa, né? Eu não lembro exatamente a multa, mas você vai pagar com a multa, só que na hora de declarar aqui, você vai preencher o valor da DARF e vai preencher no mês que gerou a DARF, tá? Por mais que você tenha pagado 2 meses depois um valor diferente, você vem aqui e preenche o valor da DARF e o valor e no mês correto aqui do imposto a ser recolhido. Beleza? Então cadastramos março, vamos cadastrar os próximos meses. Abril, tive um lucro aqui de R$ 53,86. Mesma coisa, R$ 53,86. Aí a gente já vai ver que também vai gerar um imposto, tá? Então esse exemplo aqui ficou bem bacana porque gerou um imposto aqui de R$ 8,07. Esse imposto ele não gera, você não consegue gerar uma DARF abaixo de R$ 10, então esse imposto vai acumular para os próximos meses. Então vamos lá, vamos para os próximos meses. Aqui no próximo mês já tive um prejuízo, tá, de R$ 209. Então vamos lá, vamos informar esse prejuízo no próximo mês aqui, no caso, no mês de maio. Beleza, informei aqui esse prejuízo de R$ 209. Vocês podem ver também, já fica aqui, ó, prejuízo a compensar. Então, como eu já tinha abatido o prejuízo dos meses anteriores com os lucros, eu estava com o meu prejuízo a compensar zerado, agora eu tenho todo esse valor aqui de prejuízo a ser compensado. O valor da DARF não aparece aqui para esse mês, tá? Mas ele sabe já que aquele valor está acumulado, aquele valor da DARF que você deveria ter pago, que não foi pago por conta que gerou um valor inferior a R$ 10. Então vamos para os próximos meses, a gente está aqui no mês de maio, então junho, mais um prejuízo de R$ 193. Então vou vir aqui em junho, R$ 193 de prejuízo, e a gente vai preenchendo assim, tá? Dessa forma, eu vou preencher um pouquinho mais rápido. Então, em julho, 115. Em julho, 115. Depois, agosto não teve nenhuma operação. Setembro não teve nenhuma operação. Outubro não teve nenhuma operação. E aqui, em novembro, teve mais um prejuízo de R$ 141. Vou também pegar esse valor. Vou informar aqui em novembro, R$ 141. Como vocês podem ver, esse valor acumulado já chegou no valor aqui de R$ 518. Então, se eu tivesse um lucro tributável para abater, esse lucro seria abatido desse valor de R$ 518. Então, provavelmente, se eu tivesse um lucro inferior a esse valor, eu não teria que pagar imposto, tá? Porém, como vocês vão ver aqui, agora no mês de dezembro, a gente vai preencher o lucro de day trade que a gente teve. E sim, no caso, lucro de day trade não compensa com lucro de operações comuns. Então, no caso, vocês podem ver que a planilha já indicou que a gente tinha um imposto a pagar de R$ 48 aqui, tá? Por quê? Porque esse de R$ 200 gerou um imposto de R$ 40. A gente tinha um imposto aqui que a gente estava devendo desde o mês de abril, de R$ 8,08. A planilha já indicou que a gente tem que pagar tudo junto, porque passou os R$ 10. Então, vou pegar esse valor aqui de R$ 200, vou lançar lá no software do imposto de renda. Só que agora eu lanço aqui na coluna de day trade. Fiz o lançamento aqui na coluna de day trade. Vocês vão ver que já me informa aqui o valor do imposto de renda de R$ 40, conforme eu tinha falado. E aqui eu tenho que informar o imposto pago de R$ 48,08, que é aquele valor do imposto que estava acumulado, abaixo de R$ 10, mais o valor agora do imposto que gerou através do day trade. E beleza, já está preenchido, tá? Aqui não precisa dar OK. E agora a gente vai para a última parte, que é bem parecida com essa, só que agora é referente aos lucros tributáveis e prejuízos de fundos imobiliários. Então, volto aqui para a planilha. Renda variável, tá? Então a gente vai continuar no mesmo menu de renda variável, só que agora operações de fundos de investimentos imobiliários. Então vai ser aqui, a gente estava no menu renda variável, operações de fundos de investimentos imobiliários. Então a gente tem essa tabela, é bem parecido com a anterior, só que mudou um pouquinho o layout. E como vocês podem ver, a tabela aqui, todas as colunas que você precisa preencher, a planilha já te traz automaticamente, tá? Então aqui tem até os mesmos nomes. Então, basicamente, você vai ter que pegar esses valores e preencher lá a tabela igualzinho.
Quem não tem a planilha, aí vai precisar pegar todas as operações feitas com fundos imobiliários, né? E ver ali por mês, somar todos os resultados e ver se teve um lucro ou prejuízo em cada mês para ir preenchendo, né? Então, no caso aqui, eu tive só um lucro de 58 centavos no mês de abril, então vou lá preencher 58 centavos no mês de abril, tá? Aqui o resultado negativo do mês anterior, então caso você tenha declarado um resultado negativo, né, você tenha acumulado um resultado negativo até dezembro do ano anterior da apuração e você tenha declarado, você pode informar esse valor aqui, ele vai começar a considerar para os próximos meses, tá? Para bater. Então, como vocês podem ver, eu coloquei aqui para exemplificar R$ 10 e ele já bateu aqui quando eu tive um lucro, ele abateu e começou a diminuir aqui para 9,42. No caso, eu não tive, tá? Vou deixar como zero. Então, estou preenchendo aqui 58 centavos, me gerou um imposto a pagar aqui de 11 centavos, ainda não gerou nenhum imposto pago, tá? Aqui deu 12, tá? Deu uma pequena diferença de arredondamento, mas melhor pagar um centavo a mais do que pagar um centavo a menos para a receita, né? Que aí não tem risco. Aqui no mês de julho tivemos um prejuízo de R$ 151, então vou colocar aqui mês de julho, R$ 151. E vou continuar preenchendo, tá? Então, conforme eu coloco aqui o valor aqui, por exemplo, de R$ 151,69 começou a acumular, tá? Um prejuízo acumulado para os próximos meses. Então, vamos pegar aqui os valores para os próximos meses. Aqui no mês de outubro, mais um prejuízo de R$ 42. Então, coloco aqui novembro, mais um prejuízo de R$ 92,55. E beleza. E aí, só para finalizar, a gente pode colocar aqui em setembro um lucro de R$ 300, só para mostrar como que fica. Então, esse valor é abatido. Então, com o valor abatido, a gente teve um lucro de R$ 148, que gerou um imposto de R$ 29,66, que é o imposto aqui que deve ser pago. Então, caso você tenha gerado esse imposto, gera a DARF, faz o pagamento e cadastra aqui que foi pago esse imposto. E chegamos no final do vídeo. Vocês devem ter notado que esse assunto de declaração de imposto de renda é complexo, é complicado, é bem extenso mesmo. A gente teve um trabalhão para fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha atribuído muito conteúdo para vocês. Se vocês tinham alguma dúvida de como fazer a declaração, que tenha clareado. E vocês viram que a planilha ajuda muito, porque já dá todos esses valores que você precisa para preencher no imposto de renda, já vem automático na planilha. Então espero que vocês gostem, espero que vocês usem a planilha. O link da planilha está na descrição do vídeo. E aproveita, se inscreve no canal, deixa um joinha também, porque ajuda bastante a gente com a divulgação do vídeo, com a divulgação do canal. A gente está trazendo muito conteúdo e espero trazer ainda mais. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, também deixa um comentário que a gente responde todo mundo. Valeu, um abraço e bons investimentos.